Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a todos os irmãos. É motivo de grande alegria poder compartilhar da palavra do nosso bom Deus nestes momentos, onde nós estamos mais em casa, estamos mais reclusos, mas mesmo assim continuamos sempre felizes por poder servirmos de instrumentos na mão do nosso bom Deus. Convido a todos que abram as suas escrituras na carta do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 11 a 17. Em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, dos versos 11 a 17. Tem por título A Vida Exemplar Cristã, deveres para com os não crentes e com as autoridades. Nós vamos hoje discorrer acerca disso. Nós vamos desse assunto em termos de obediência como cristão, como devemos assim obedecer as determinações das nossas autoridades. 1 Pedro 2, capítulo 2, dos versos 11 a 17, assim diz a palavra do nosso bom Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra santa, Senhor, que entre em nossos corações e purifica as nossas vidas. Te peço que ilumine o Teu povo e nos ilumine, ó Pai, para que possamos assim ter o entendimento pleno da Tua soberana vontade. Pois a Escritura Sagrada é a Tua voz, ó Senhor. Fala aos nossos corações, que eu, Teu servo, possa ser a ferramenta Sua, e assim transmita com graça, amor e autoridade a Tua soberana vontade na vida da Tua Igreja Santa. Te agradeço, no nome de Jesus, a oportunidade de estar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Em dias turbulentos, da qual a imprensa, ela coloca as notícias de, muitas das vezes, de maneira abrupta, nos causando pânico, como são colocadas as informações. Nós lutamos contra um inimigo invisível, um inimigo que agora que passamos a conhecê-lo, de maneira que nós, por determinação dos cientistas, das autoridades, nós temos assim uma chance de combater ou de propriamente colocarmos à disposição deles para controle desta doença que assola os nossos dias. Não é momento de pânico, também não é momento de viver a revelia das autoridades. Aqui o apóstolo ele vai dizer que nós somos peregrinos em meio a essa terra. Nós estamos por aqui por um breve tempo. Nós somos cidadãos da cidade celeste, onde Jesus fora nos preparar lugar. Um dia Ele voltará e assim nos levará para viver eternamente com Ele,
na cidade celestial. Portanto, nós vivemos hoje na nossa realidade material em um planeta que está passando por problemas. Problemas estes gerados à vista de talvez negligência ou não, mas não compete a nós julgarmos essas coisas. O que nos compete é nós nos portarmos de acordo com os ensinamentos que nós aprendemos, segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos cristãos, mediante as escrituras que nós lemos, a disseminação da palavra pelos seus ministros, pela revelação do beneplácito de Deus sobre a vida do seu povo. Nós devemos, não só de boca, mas viver também esta palavra de procedimentos, de vivermos também de ações. Nós termos ações condizentes com esses ensinamentos que nós somos submetidos a cada dia. No verso 11 vai dizer: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. O medo é normal, nós sentimos medo, mas quem nos garante é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele venceu a morte, ele lutou contra o pecado, ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Nós devemos entender que nós somos forasteiros a esta terra. Nós somos peregrinos e viveremos aqui por um curto período de tempo que aprove somente a Deus. Não é pelas pestes, como o apóstolo Paulo vai dizer, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nós devemos assim lutar contra as paixões que militam, as paixões carnais que fazem guerra com a nossa alma. O medo é normal, é natural, mas a falta de fé, ela deve ser combatida com a oração, com a dedicação ao nosso Deus, com uma vida que devemos assim confiar plenamente e nos colocar aos cuidados do nosso bom Deus. No verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Não devemos assim sermos contrários às determinações da justiça. Devemos assim obedecer como servos de Deus fiéis às autoridades, porque isto é justo. As autoridades são instituídas por Deus. Não devemos assim, se há determinação de fechar a igreja, de não nos aglomerarmos, para que tenha assim o objetivo de nós não passarmos uma determinada doença que nos assola, não devemos assim obedecer. Não resistir às autoridades, abrindo os templos, nos reunindo. Isso não é sensato. Isso não é verdadeiramente o procedimento de uma vida exemplar cristã. Isso não é um procedimento de um cristão, vivendo a revelia das autoridades. Isso é contraditório aos ensinamentos bíblicos, aos ensinamentos que nós estamos acabando de ler na palavra de Deus. O verso 13 diz que devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Verso 14: quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, o cristão, neste momento, o procedimento é, primeiramente, de obediência. Segundo, de ter um procedimento condizente à vontade soberana de Deus. Sermos humildes, sermos mansos, sermos temperantes, colocar para os outros a nossa fé. A fé que nós teremos, assim, um futuro melhor. Que as coisas irão melhorar. Que as coisas tomarão rumo do qual nós não podemos explicar, mas que nós cremos na soberania de um Deus maravilhoso, de um Deus extremamente provedor, de um Deus misericordioso e amoroso. Sei que as dificuldades são muito grandes. Acreditar em uma cura coletiva seria para uns até um absurdo,
Mas a palavra de Deus nos diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos mandar montes transportar de lugares. Nós não temos a dimensão do exercício dessa soberana fé. Nós devemos nos sujeitar às instituições humanas, porque elas são instituídas pelo próprio Deus. Elas são direcionadas e é permitido pelo próprio Deus que elas ocupem esses cargos. Governador, presidente, não devemos assim, no momento de crítica, de insensatez, vai ser um momento de externarmos a obediência que nós temos ao nosso mestre, cumprindo a lei, cumprindo estas determinações. São para o bem e o bem coletivo. Nós devemos nos preocupar mutuamente com nossos parentes, mas também com as pessoas que nos cercam. Essas adversidades somente fez nós pararmos e refletirmos que nós não vivemos no mundo sozinho. Por mais individualista que nós sejamos, nós temos propriamente a necessidade de viver com o outro. O nosso bem-estar depende do outro. O bem-estar do outro depende da gente. Nós vivemos em sociedade onde nós nos relacionamos. E você vejam que lá na China aconteceu um problema. E hoje é disseminado no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro se relaciona. O mundo inteiro precisa do contato, da conversa. Então nós devemos refletir sobre isso. Nós devemos refletir que nós não vivemos em um mundo isolado, em uma ilha. Nós vivemos em um mundo globalizado, em um mundo que se relaciona, troca informações, ou em um mundo que troca afeto, afetividade. Estamos em alguns dias, sem poder tocar a mão do nosso semelhante, muitas das vezes dar um abraço, um afago, para que nós possamos assim transmitir este mal que nos assola. Mas quantos e quantos tempos nós tínhamos a liberdade de fazê-lo e não fazemos? De virmos à igreja, louvar e engrandecer o santo nome. E hoje nós estamos fazendo de maneira virtual. De maneira que a proximidade humana foi extinta por intermédio de um mal. Vimos que nós somos extremamente frágeis, que o vírus pequeno, a partícula diminuta de algo, pode distanciar a raça humana uns dos outros. Devemos, assim, no verso 15, voltando ao texto, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Não é discutindo, não é questionando uma ordem que nós assim vamos emudecer, mas sim nós termos a consciência de bons crentes, obedientes a Cristo, de ovelhas, obedientes à voz do nosso pastor. Se ele nos determina que pelo nosso procedimento da prática do bem, de ajudar, não disseminar na internet fakes ou mensagens que não têm fundamento. Nós devemos ter o cuidado também de disseminar o pânico. A situação é delicada, mas a situação para os crentes, para os que são salvos em Cristo Jesus, é uma situação de exercício da fé, em oração em nossos lares, assim como determinou os nossos concílios, os nossos conselhos, para que nós possamos assim obedecer. E assim nós, a Igreja de Cristo Jesus, estamos procurando dar um exemplo que agrade, que esse exemplo esteja no centro da vontade de Deus, sendo assim obediente às autoridades, sejam elas eclesiásticas, sejam elas as autoridades políticas, o Estado civil, a justiça de um âmbito geral. Verso 16: como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, apesar de presos, reclusos dentro de casa, para que não soframos o contágio e também para nós não disseminarmos a doença para outra. Mas aqui vai dizer que nós somos livres. Nossa liberdade, ela não é dada pelos homens, mas sim, ela é gerada pelo sacrifício vivo, único e verdadeiro de Cristo Jesus na cruz do Calvário,
onde nos justificou de todo pecado, de todo juízo. Que possamos assim, em nome de Jesus, entendermos que a nossa liberdade foi cerceada por alguns minutos, mas somos livres em Cristo Jesus. E por último, tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus, e honrai ao Rei. Vamos amarmos uns aos outros, não esquecer assim de orar pela Igreja de Cristo, que hoje está reunida, fragmentada, cada um em seu cantinho, cada um em suas casas, louvando a Deus, escutando a sua palavra e assim buscando o Senhor. E que nós possamos em um só espírito, em um só coração, louvar e engrandecer o nome de Jesus em nossos lares, sendo exemplo, honrando uns aos outros, sem criticar as autoridades, procurando colaborar para o bem de todos, para o bem de toda a população, não somente os da nossa família. Não é motivo de pânico de ir até as farmácias e comprar todas as medicações que combatam, ou os gels, ou a alimentação para deixar escassa. Não é esse o momento. Temos fé em um Deus, é um Deus provedor. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, assim disse Jesus, o Senhor que nós servimos. Que possamos assim servir a Deus nesses momentos de dificuldade, com amor, com graça, honrando uns aos outros, temendo também a Deus e honrando as autoridades instituídas por Ele, para nos administrar nossas cidades, para direcionar assim as medidas de contenção ao combate às doenças, para que assim todas as atitudes sejam convergentes, todos para o fim de todos e tudo para a glória de Deus. Que Jesus Cristo nos abençoe nessa breve reflexão. E lembre-se, como diz o verso 17, vamos tratar todos com honra, independente de partidos ou associações, que possamos assim deixar as adversidades, as divergências políticos, partidários de lado, que possamos todos, em um só espírito, buscar, interceder pelo nosso país, louvando e agradecendo a Deus, em oração, em uma vida de procedimento sólido, dando exemplo para os que não conhecem a Cristo. Que Jesus Cristo os abençoe, tenham uma ótima semana, até a próxima.